Olá, estamos aqui com mais uma conversa de sofá. E você é muito importante para nós, então durante o tempo que você estiver assistindo, deixa seu like, deixa sua observação, porque isso é um retorno muito importante para nós. E a Bíblia diz no Salmo 128, que feliz o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das próprias mãos será se sustentar e vai ter uma família harmônica ao redor da sua mesa. Então, depois vale a pena você meditar no Salmo 128, olhando para este lado de família. E eu estou citando isso justamente porque hoje a nossa conversa vai ser com o nosso querido irmão William, e ele é um pai, eu vou chamar isso aqui de pai integral, porque eu não sei como falar. Ele é viúvo, tem 2 filhos ainda em idade escolar, 12 e 9. Eles vão completar 12 e a Emanuele vai completar 10. 12 e 10 anos, e ele assumiu a vida de pai ali dessas crianças, mesmo depois da perda da sua esposa, e isso nos chamou a atenção. Por causa disso, nós queremos hoje ter este programa muito voltado para o pai, para o homem, para a posição dele ali no lar, para o marido. Eu acho que vai ser uma conversa muito boa. E aí, William, que bom receber você aqui no programa. É um prazer, né? Agradeço a oportunidade de contar um pouco dessa história. E confesso que não é fácil, né, ser pai integral. Isso é um fato. Mas eu acho que é uma oportunidade também, né, de quebrar um pouco esses paradigmas, né, de... É verdade, de que pai não dá conta, justamente, né? Que só mãe. Justamente, mas não é fácil. Mas olha, o que chamou a atenção mesmo foi essa sua dedicação com os filhos. E você talvez nem saiba, mas você está sendo inspirador para muita gente. E bom, porque assim, eu nunca imaginei isso, né, de ser fonte de inspiração para outras pessoas, né? É claro que, assim, o que eu faço não é nada diferente, né, do que um pai faria. Talvez a diferença é porque, assim, eu tenho que suprir, né, a expectativa dos meus filhos em relação também ao que a mãe deles, né, gostaria que fosse feito. Sim. E confesso, assim, como pai, às vezes a gente deixa um pouco a desejar, e como mãe, então nem se fala, nem me atrevo, né, Você tem uma filha e aí você aprendeu a pentear o cabelo dela direitinho, ajudar? Eu tento. A primeira coisa que a gente pensa é nisso, porque tem aqueles vídeos, né, que o pai pega o secador de cabelo. Teve uma ocasião que foi muito engraçada. A gente foi participar de uma dessas festas juninas que acontece, né? Eu fui fazer uma trança no cabelo dela, foi um desastre. Eu falei, não, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma Maria Chiquinha que chama e vamos... Que a trança não saiu. Aí não tinha como correr num salão, né, que já era tarde, o horário já estava bem fora. Mas o YouTube ajuda, não ajuda não? Ajuda, né, mas mesmo assim a gente é um desastre, viu? E a roupa, você cuida, você passa a roupa, lava? Olha, eu faço de tudo, lavo, passo, cozinho. Na verdade, cozinhar eu já cozinhava mesmo antes, né? Quando a gente era casado, antes da Kátia falecer, a gente revezava na cozinha, né? Sim. É claro que não todos os dias, né? Sim. Às vezes tinha dia que era a minha vez de fazer, eu falei, vamos comer uma pizza hoje que é melhor. Era aquela comida de homem que só cozinha no dia especial e o único prato que sabe fazer às vezes, né? Mas eu tenho que recorrer, assim... Aí tem que aprender tudo, né? YouTube salva a gente também lá. O YouTube ajuda, né? Mas assim, os meninos, não longe de falar mal da Kátia, né? Mas assim, fala, papai, cozinha hoje, papai. Eles pediam, acho que eles não gostavam muito da comida dela. Sei. A sua esposa ficou doente muito tempo antes de falecer? Assim, ela passou pelo câncer por três vezes, né? Sim. Na primeira vez eu não a conhecia. Isso foi por volta de 2000 e
2005, 2004 mais ou menos, quando foi em 2000 desculpa, acho que foi 2007 mais ou menos, quando foi em 2010, foi quando ela Teve um segundo teve o segundo câncer, quando foi... Aí ela fez o transplante de medula. Sim. E quando foi em 2017 a doença voltou. E não era para ter voltado mais, porque pelo que os médicos disseram, com o transplante de medula a possibilidade era quase nula, né? Mas tinha aquele 001 que acabou voltando a doença. Então, quanto tempo ela ficou doente? Dessa última vez foram 2 anos de tratamento. No início o tratamento estava sendo bastante eficiente. Aí os médicos disseram, olha, vai ter que fazer o transplante de medula novamente. Dessa vez o transplante de medula tem que ser de um doador. E aí várias pessoas, inclusive eu, as irmãs, pai e mãe, fizeram o teste de medula. A gente achou o doador, que era a irmã dela mais nova, 100% compatível. No entanto, não tivemos tempo, né, para que ela pudesse ser preparada para o transplante. Sim. E a gente tem que conversar sobre isso, William, porque as pessoas que estão nos assistindo vão ficar curiosas para saber como que você se tornou o pai integral que é, não é? Então, nós temos que tocar um pouquinho na história para chegar lá, porque existem muitas histórias. Existem pais que são divorciados e tudo, mas no seu caso é de uma viuvez, então é bom nós passarmos por essa história. E as crianças, quando da perda da mãe, eles estavam preparados para esse momento? Foi muito difícil? Como que foi? Assim, a gente tentava blindar eles de alguma forma, né, da doença, né, da gravidade que era. Sim. Mas eles estavam ali, né? Então não dava pra gente esconder deles, né, a situação. É claro que a gente... Bom, né? Mas a gente tentava blindar eles, assim, dessa gravidade, né? Só que a Kátia, ela era uma mulher muito sábia. E com uma fé, assim, que me constrangia, vamos dizer assim. Tanto que eu aprendi a sair de águas rasas para águas profundas através dela. E em diversas ocasiões, ela liderava a célula, né? Então ela pegava os meninos ali, meio que usava eles como um piloto, né, em casa, e ali ela ensinava a Bíblia para eles. E tudo isso, ela já preparando eles para um eventual acontecimento. Algumas vezes eu via ela falando, a morte não é o fim. E assim, colocando assim, de uma maneira lúdica para eles entenderem que qualquer momento, qualquer um de nós poderia ir. Sim. E eu ficava observando aquilo, só que assim, naquele primeiro momento isso não fazia tanto sentido para mim. Sim. Eu acreditava na cura. E sempre acreditei e falava, o amor de Deus, Deus não faz milagre pela metade, né? Então, para mim, assim, só que hoje eu tenho essa compreensão, né, que a Kátia cumpriu a missão dela aqui. Em todos os aspectos, como filha, como mãe, como esposa, como irmã. Então ela cumpriu todos esses propósitos. Então não tinha sentido ela permanecer aqui em nosso meio, né? Entendi. E Deus me mostrou isso também. Foi? E você sentiu isso, que era Deus te falando? Isso. Logo depois que ela faleceu, eu fiquei ali murmurando, brigando com Deus. Sim. Deus, por que o Senhor não me levou? Entender, né? Ao invés de levar a Kátia, porque assim, ela como mãe é muito melhor do que eu, que como pai. Aí Deus me deu uma chicotada daquelas. Falou assim, olha, ela já cumpriu a missão dela, você não. E passou um filme na minha cabeça ali, naquele momento ali, né? Assim, eu vi é como se fosse um flashback da minha vida, desde quando, assim, das minhas primeiras lembranças que eu tinha na infância, até o dia que eu tive que enterrá-la. Olha, William, e você como pai, o que teve que modificar nesse tempo, assim, você sente que teve que mudar para você assumir esse papel integral? Olha, assim, eu mudei praticamente tudo, né? Primeiro eu tive que mudar, assim, a minha logística de trabalho, porque os meus trabalhos anteriores me exigiam muita viagem. Sim.
Eu praticamente era um hóspede em casa, né? Ficava a semana inteira, às vezes, fora. Então, a partir disso aí, eu tive que optar por trabalhos que me deixasse mais próximo, né, de casa, né? Que não exigisse tanta viagem. Uhum. Tive que aprender a lidar com as crianças, né? De uma forma, assim, com dois olhares, né? O olhar de pai e o olhar de mãe. Tanto que eu busquei ajuda, fui fazer um curso para educação de filhos, né? Até na igreja. Eu tive que adaptar várias coisas, né? Assim, a questão do tempo, porque antes, como eu tinha uma companheira, então a gente dividia as tarefas. Então, a partir disso aí, eu passei também a executar as tarefas que às vezes eu não tinha tanta necessidade de estar fazendo ali no dia a dia, né? Que é cozinhar, lavar, dar atenção com as crianças na parte de lazer, na parte de educação. Sim. E no primeiro momento eu falei, caramba, eu não vou dar conta disso. Eu não sei o que vou fazer. Sim. E no primeiro momento veio o desespero, veio o pânico, né? Mas aí eu falei, Deus, é contigo, porque sozinho eu não dou conta, não. As crianças percebiam seu desespero? Não, porque assim, eu sempre blindei eles dessa situação. Então, assim, às vezes, em alguns momentos, eu queria chorar, corria pro banheiro, me trancava ali, ficava ali, às vezes esperava eles dormirem para poder ali, ficar ali orando, clamando a Deus, pedindo uma ajuda, buscava apoio de forma que, assim, deixava eles um pouco blindado dessa situação, né? Verdade. Hoje eu consigo falar mais abertamente, né, sobre essa dificuldade, sobre a necessidade também deles também me ajudarem, no sentido da gente passar, né, por essa jornada que a gente tem. Como que você avalia hoje o seu relacionamento assim, com eles e eles com você? Olha, eu acredito, assim, que assim, a gente tem tido uma proximidade, né, eu acho que eles se sentem seguros com tudo isso, porque a minha preocupação era justamente essa, né, de como é que seria esse período daqui para frente, porque de certa forma eu não sabia como fazer, né? Então foi uma construção e eu vejo eles hoje assim mais seguros, saudáveis, porque eu tinha medo de repente deles adoecerem, tinha medo deles se rebelarem, né, contra a situação, e no entanto, assim, a rotina ela permaneceu, assim, da vida deles, assim, é claro que existe a saudade, existe momentos que eles estão tristes, da mesma forma comigo, porque acho que hoje eu sinto muito mais a perda da Kátia do que eles sentem, né, a perda da mãe. É porque criança, eles recuperam com mais facilidade do que o adulto, né? É incrível isso, mas é verdade. Mas, normalmente, um homem, quando fica viúvo, dentro de poucos meses, ele já quer se casar novamente. E a gente escuta falar, não, o homem não pode ficar sozinho. E você está assumindo a sua vida já faz 3 anos e meio, né? E está rompendo com as dificuldades e você não pensa em se casar novamente? Então, assim, logo quando a Kátia faleceu, né, eu decidi, tomei uma decisão assim que para muitos acha que é uma decisão drástica e dura, né, para mim mesmo. Mas eu falei assim, a minha prioridade é cuidar dos meus filhos, até que eles possam, né, ter condição de caminhar com as próprias pernas, né, não ter tanta dependência da minha pessoa no que tange a eles fazer as coisas, ter uma direção. E é claro que surgiu situações, né, para de repente entrar num relacionamento, mas assim, o que eu tenho como premissa? Eu falo, olha, para mim entrar num relacionamento, primeiro tem que ser algo que eu sinta que haja da vontade de Deus. E segundo, que os meus filhos sejam amados. Porque não adianta nada alguém aproximar de mim e eu gostar da pessoa, a pessoa gostar de mim, mas não gostar dos meus filhos.
porque é uma coisa que eu não abro mão deles. Porque assim, hoje eles já não têm uma figura materna ali para poder eles se espelharem. E aí, se de repente eu abro mão de cuidar deles para viver um relacionamento e deixar eles de lado, eles vão sentir que nunca foram amados e vai sentir abandonados. Isso eu não quero que isso aconteça. Eu cheguei até flertar, né, vamos dizer assim, um relacionamento, mas esbarrou justamente nisso. Que a pessoa queria estar comigo, mas meus filhos ficavam em segundo plano. E eu percebendo essa situação, eu falei, olha, vamos parar por aqui, até porque não vai ser saudável para mim, vendo meus filhos sofrerem, e não vai ser saudável para você a gente viver numa situação assim, meio que incompleta, vamos dizer assim. E é claro que é ruim ficar sozinho, não é fácil, a gente tem... principalmente quando final de semana, quando eu tô em casa, eles vão passear na casa da tia e tudo, é um vazio, a casa fica gigante e tem a questão física, né, de você estar com alguém, de você ser cuidado, de você cuidar, só que por outro lado também não dá para você ter um compromisso supérfluo, né, algo que não vai levar em lugar nenhum. Certo. E você se converteu depois de casado? Foi. Assim, é até engraçado, porque assim, eu sempre fui católico. Converteu a Cristo, né? Porque às vezes a gente usa essa linguagem assim e não explica direito. Justamente. Né? A minha família, né? Ela tradicionalmente é católica, porque a maioria das pessoas dizem católico, né? É para dizer que não. Mas você era também. Eu era católico, eu estudei em colégios católicos, então eu tive uma doutrina, cheguei a fazer seminário. Sim. Mas eu desisti do seminário porque eu via que eu não tinha vocação para seguir ali o celibato, ser padre, etc. E quando eu conheci minha esposa, foi um negócio assim, meio que complicado, porque eu, na minha visão católica, ela nasceu em berço evangélico, né? E até tivemos, assim, umas divergências, né? Na questão de fé. De certa forma, a família meio que me rejeitava por conta disso, né? Por não ter a mesma visão, né? Vamos dizer assim. Seguros, né? E aí, a gente começou a se relacionar. Tivemos algumas dificuldades em razão disso aí. Mas ao pouco a Kátia, né, ela na sua sabedoria, como sempre, ela me levava para a igreja e comecei a me sentir bem dentro daquele ambiente, né? A igreja, assim, de fato, era diferente das outras igrejas que eu já tinha ido, porque muitas vezes você vai numa igreja evangélica, até fica um recado que, assim, quando as pessoas te convidarem, que as pessoas convidem e te acolha de verdade, que às vezes você fica ali meio que sozinho, você fica sem saber para onde que eu vou, o que que eu faço. O que eu faço, com quem eu converso. Justamente. Conversar o quê? E aí eu comecei a gostar daquilo. O louvor era muito... falava comigo de verdade. Sim. E aí eu comecei a frequentar e a Kátia, você tem que batizar. Você tem que batizar. Não, batizar não. Ainda não tá na hora. E aquilo foi passando, só que até que um dia eu tive ali um encontro com Deus ali, sozinho. E aquilo ali me falou, não, eu quero participar desse negócio de verdade, quero batizar. E aí foi uma felicidade enorme pra Kátia, né? A gente já estava casado quando eu me decidi a batizar. E foi quase que uma festa para ela aquilo ali. E confesso que foi muito, muito bom mesmo. E ela me tirou de águas rasas para águas profundas. E a fé dela me constrangia também. Então isso fez com que eu fosse querendo aprender mais. Tanto que eu fiz o curso de CTL, os cursos que a igreja oferece, né? Centro de treinamento de líderes. Isso, né? Justamente. Eu fiz todos eles, né? O cursão, CTL, só não fiz o pastoral. Entendi. E aprendi um pouco mais. Hoje eu gosto de estudar a Bíblia, de fato. E eu aprendi muito com ela e também na igreja. E hoje eu não me vejo em outro lugar. E foi bom porque você pôde dar continuidade, né, na criação dos seus filhos.
Com certeza, isso tem me ajudado muito. O Matheus, por exemplo, ele sempre falou, o sonho dele é batizar. E esse ano ele vai poder fazer isso. Porque já está com a idade. É isso. Né? E aí logo eu já falava, vamos lá fazer o curso lá do batismo. E ele frequenta a célula, vai no culto, a Manuzinha também. Os dois sempre vão na igreja, participam de eventos que tem. Então, assim, isso tudo é um legado da Kátia, né? E que eu tento que isso prevaleça. E eu sei que o melhor lugar para estar hoje é na igreja. Estamos aqui no programa Conversa de Sofá, conversando com o nosso irmão William. O William é um pai integral. Eu estou chamando assim porque ele é viúvo e cria seus filhos. E é integral mesmo, faz tudo, aquele pai faz tudo. E nós precisamos muito conversar sobre isso, porque o mundo, de forma geral, não valorizou muito a figura do pai por algum tempo, né? Hoje isso tem sido mais preocupante, as pessoas já têm visto que isso não tem dado bons resultados. O fato de a maioria, de uma grande parte, eu não vou dizer maioria, mas uma grande parte dos lares serem liderados só pela mulher e às vezes o pai muito omisso. E então hoje nós temos visto que há uma orfandade muito grande, orfandade de pai. E isso tem que ser restaurado. Por isso, hoje nós trouxemos aqui o William e estamos conversando com ele. Uma história bonita, uma história forte, uma história que eu tenho certeza que vai marcar todo mundo que estiver assistindo. Então, continuando, William, nós estávamos falando exatamente sobre essa sua dedicação de levar os filhos para a igreja, seu filho quer batizar. E vocês participam de célula, não é? Isso, a gente... depois até a pandemia, eu participava de uma célula, né, de adultos, eles sempre participou da célula de crianças. Depois, com a pandemia, a célula de adulto foi meio que desfeita, né? E acabou que eu não consegui ir para outra célula. Mas, assim, sempre pôr no culto, né? É uma questão que... Domingo, a primeira coisa é ir para a igreja, né? A sua falecida esposa era líder de célula? Ela era líder de célula, a célula dela era uma bênção. Na verdade, a célula começou com o Matheus e com a Emanuele, e começou em casa, e aí depois uma amiga dela convidou para fazer a célula na casa dela. E essa célula, aí juntou os filhos dela com os nossos filhos, né? Então dava 4, 5 crianças. Foi aumentando. Foi aumentando. De forma que quando ela entregou a célula, já em razão dela estar debilitada por conta da doença, essa célula já tinha mais de 30 crianças, já tinha formado uma célula de adulto que já estava com mais de 20 pessoas, porque assim, os filhos puxa os pais, né? Porque às vezes falava, porque meu filho todo sábado vai para essa célula, como é que é isso, né? Criava aquela curiosidade. Porque meu filho volta aqui falando, tanto que tinha testemunhos disso, né? Falar, meu filho tá orando, coisa que, às vezes, para um pai, falava, poxa, meu filho fica na rua ali, agora tá orando, como é que é isso, né? Então, aguçava essa curiosidade. Sim. E com isso, acaba convertendo o coração dos pais, né? Isso é bem bacana. E assim, a célula que a Kátia fazia, que ela liderava, a gente atravessava a cidade. Porque a gente mora aqui no Negrão de Lima, próximo ali à Pecuária. E a célula era lá no Parque Industrial João Brás, que a gente atravessava a cidade, literalmente. E era assim, todo sábado ela abria com mão de compromisso para estar lá com essas crianças. E era uma alegria. Várias vezes eu pude participar, né? Porque às vezes ela não tinha como dirigir, eu pegava e dirigia. Ou às vezes ela mesmo debilitada, ela saía, pegava o carro para dirigir, para ir para a célula. E assim, a gente via a dedicação dela. E isso também, eu falo, me constrangia. Eu falo, caramba, como é que eu não vou fazer algo para poder ajudar ela? Como é que eu não vou participar desse mover, né? Porque isso é um mover, né?
E com certeza essas crianças que estavam sendo lapidadas por ela, participando da célula, com certeza vai levar isso para uma vida inteira. Porque aquilo que elas aprendem, né, não vai ficar em vão, não vai ser esquecido. Eu vejo assim que ela foi muito corajosa de casar com você, sabia, William? Porque também considero isso. É muito importante o casal realmente ter a mesma fé, né? Ter a mesma crença, vamos dizer assim. E ela arriscou, né? Ela arriscou e deu certo, graças a Deus, mas não deixou de ser um risco. Com certeza. E você também entende isso? Eu entendo. Mas eu acho. Meu. Não, eu também era preconceituoso nesse sentido, porque às vezes quando eu falava, poxa, ela na fé dela, eu na minha fé, então assim, a gente se divergiam mesmo, não tinha como. Chega num ponto que não tem como você conversar. E assim, porque, queira ou não, a Igreja Católica, mesmo a gente alimentando da mesma fonte, sim, que é Cristo, são a Bíblia, cristãos, né? Mas tem as divergências. Sim. Eu digo isso porque eu mesmo, quantas e quantas vezes eu discutia com a Kátia nesse sentido, discutindo no bom sentido, sim, né? Mas ela enxergava algo que eu não enxergava. Porque se ela não visse em mim também essa possibilidade da gente se relacionar, da gente construir uma família, com certeza, por ela ser uma mulher muito sábia, ela não teria também apostado em mim. Então, você está falando sobre isso, da sabedoria dela, né? E lá em 1 Pedro 3, versículo 1, diz que a mulher cujo marido não é convertido, sem palavra alguma, ela vai ganhá-lo. E eu entendo que esse sem palavra alguma é sem implicância alguma. Ou seja, é com testemunho e com sabedoria, não é? Com certeza. Você teve essa experiência, eu creio que você pode comentar também a respeito. Assim, eu acho que a minha convivência com ela, que me fez eu aquebrantar meu coração, vamos dizer assim, né? Assim, a profundidade como ela enxergava as coisas, né? De estudar a Bíblia, de orar. Ela sempre foi uma mulher de oração. E também a fé que ela exercia, né? Eu falava, caramba, eu quero experimentar isso. E muitas vezes eu pensava, caramba, como é que eu vou experimentar isso? Aí começou a esquentar ali por dentro, né, no coração, queimar aquilo ali. Você tem que estar no mesmo lugar que ela. E aí, quando eu tive essa experiência com Deus, eu percebi que eu falei, se eu estiver aqui bebendo dessa fonte, eu vou poder experimentar isso de maneira genuína. Muito bom. E aí, a partir disso aí, eu vendo assim, os milagres acontecendo, porque eu digo que os nossos filhos são fruto de milagre, porque ela ficou estéril, sim, em razão do tratamento. Mas mesmo assim ela engravidou. Engravidou. Então, eu vendo isso, falei, caramba, como não crer nisso tudo? Como não querer sentir tudo isso? E então, eu fui tendo essas provas, né, que Deus foi me dando, né, de tudo isso. Eu falei, não, quero viver isso também. Nossa, tremendo. Então, vendo a fé genuína que ela cultivava, que ela tinha, né? Você teve desejo de sentir as mesmas coisas. Justamente. Era bem isso. Porque até então, eu tinha... vamos dizer assim, eu via que Deus fazia muito por mim, porque eu falo que eu tinha tudo para dar errado na vida, assim, vendo o meu contexto lá no início, né, com a separação dos meus pais. Seus pais foram separados, você ainda era criança? Eu era criança, eu tinha 8 anos. A minha irmã mais nova, ela nem falava direito. Tanto que ela ficou meio que traumatizada, ela demorou a falar. Sim. E então, assim, a gente passou muitas dificuldades nessa época, muita humilhação. Então, assim, eu via o cuidado de Deus com a gente. Sim. Só que eu não sabia. Hoje eu posso afirmar isso. Hoje você entende que aquilo era cuidado de Deus. Era cuidado de Deus.
naquela época eu não tinha entendimento, mas hoje eu posso afirmar, assim, sem titubear, sem medo de estar falando bobagem, porque, assim, o que Deus fez, assim, às vezes a pessoa até duvida disso aí, fala, isso é besteira, é algo que não existe, mas, assim, tinha dia, isso eu já morava aqui em Goiânia, e passando algumas dificuldades, até dinheiro na rua eu encontrava. É mesmo. E falava, às vezes não tinha o que falar, hoje eu não vou conseguir comer. Aí, de repente, achava um dinheiro no chão. Uhum. E sempre aparecia pessoas boas ali do nada, que me acolhia, que me ajudavam. Então eu falava, isso é sorte, mas hoje eu falo, é Deus. Era Deus cuidando, né? E é importante você falar isso, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo estão passando por um momento assim de separação, de dificuldades que às vezes a pessoa olha e fala, não vou conseguir. E é importante que ela veja que Deus está cuidando de detalhes da vida dela. Deus não nos abandona mesmo nos momentos onde tudo parece que está desmoronando, não é? Justamente. Tanto que, assim, quando eu tomei a decisão de casar com a Kátia, eu falava, Kátia, não tem nada para te oferecer. E ainda assim você quer casar comigo? Porque assim, eu só tinha... É lindo, né? Eu só tinha o salário e ainda tinha que pagar as contas primeiro para depois ver o que sobrava. E assim, as coisas foram fluindo, né? De forma que eu falava, nossa, tá tudo perfeito, né? E as coisas foram fluindo, de construir uma família que eu considero, assim, maravilhosa, né? O tempo que Deus me deu com a Kátia foi precioso. É claro que, como qualquer casal, a gente tem divergência, a gente discute, às vezes um fica emburrado com o outro, mas no final, uma coisa que eu aprendi no meu relacionamento é que, assim, você vai ter conflitos, você vai ter divergência, mas que você tem que resolver. Uhum. Porque se você começar a construir muros, o casamento vai ser desfeito. E deixar os muros lá, né? Porque às vezes constrói e vai deixando, né? Você vai ficando dentro daquele cercadinho, né? Uhum. E aí realmente não tem como. E aí, assim, eu acho que o primordial é o diálogo, né? Você vê, ó, qual que é o problema, o que está acontecendo. Porque muitas vezes quando eu avalio isso muito, assim, numa comparação quando você está num ambiente profissional. Sim. No ambiente profissional, quando você tem problema, o que você faz? Você reúne todo mundo e discute. Todo mundo discutir aquilo, né? Na vida pessoal, no casamento, é a mesma coisa. Você chama seu cônjuge, se tiver filhos já com capacidade de entender, também chama os filhos. De forma que tem que ter o diálogo, né? Para que as coisas... As crianças hoje já nascem com capacidade de entender, né? Porque elas já nascem com o celular na mão. Bem isso. E assim, então assim, a gente começou a ter esse canal, né? Tinha problema? Vamos resolver. Uhum. E eu falo que, assim, nos primeiros anos de casamento não foram muito fáceis, porque é um aprendizado. E depois você começa a desfrutar, né? Só que, infelizmente, assim, eu queria viver mais com a minha esposa, né? Mas Deus, como ela tinha uma missão a cumprir, né? Ela cumpriu a missão dela e me deixou aqui. Mas eu não tenho nenhuma... Eu sou grato a Deus, vamos dizer assim, por tudo. E pelo legado que Deus me deixou, que são os meus filhos, as memórias, tudo isso para mim, eu sou grato. É claro que às vezes bate uma saudade, é claro que às vezes bate um desespero, às vezes fala, nossa, não vou dar conta disso. Mas ainda assim, eu vejo a mão de Deus, porque assim, mesmo depois que a Kátia faleceu, assim, a tia dos meninos, que é a irmã da Kátia, elas me ajudam muito. A mãe dela também me ajudou muito. Sim. Assim, a mãe dela faleceu, foi no ano passado. Sim. Ela também me ajudava muito. Na verdade, ela ajudou as crianças desde quando elas nasceram. Sim. Ela foi a babá, foi a segunda mãe. Tanto que, assim, quando a mãe da Kátia faleceu, eu vejo que as crianças sentiram muito mais
do que a quando a perda. Kátia... Então, as crianças também são fortes, porque perderam a mãe, a avó, e você é o porto seguro delas, né? Justamente. E o que chamou a atenção, porque as suas crianças estudam na mesma escola que o Anderson tem os filhos dele. O Anderson é o nosso cinegrafista aqui, né? E ele falava para mim, olha, qualquer dia a senhora tem que fazer uma conversa de sofá com um pai que tem lá na escola. A gente fica observando ele. Ele leva as crianças, busca, cuida das crianças, ele não tem esposa. E a gente vê que ele faz todo o papel. Eu falei, não, vamos fazer assim. Então, como que é a sua rotina? Assim, você deixa as crianças na escola, vai trabalhar, como que é? Basicamente a rotina ela começa bem antes, né, do sol nascer, porque assim eu levanto, preparo o café das crianças, depois eu acordo elas, a gente prepara, deixa elas na escola e começa a minha rotina de trabalho. E a minha rotina de trabalho ela é bem puxada, porque assim, às vezes a pessoa vê a situação assim, o William trabalha em banco, tal, deve ser uma rotina bacana. A pressão é muito grande. A gente sofre muito assim com pressão de metas, de trabalho, tanto que a minha rotina ela não termina às 18 horas assim, de trabalho. Ela continua em casa. Ela continua em casa e às vezes depois que eu termino essa rotina de casa, ainda tenho que fazer trabalho do banco que não deu para terminar no mesmo dia, levo o trabalho para casa, tenho as minhas coisas para fazer, que eu ainda faço um curso online. No sábado, que às vezes é um dia de descanso, eu falo que é o dia da Amélia, porque você vai organizar tudo que ficou bagunçado durante a semana. Vai lavar roupa, lavar roupa, organizar tudo. Gostei do dia da Amélia aí. E aí... E assim, né? Então acaba que é uma rotina bastante puxada. Sim. Tanto esse ano, eu fazendo um balanço, falei, caramba, eu já atravessei 3 anos, tô sobrevivendo. Verdade. e acaba que, mas assim, a gente vai se adaptando, né? Você vai ficando funcional. Eu costumo dizer que eu sou muito prático. Então eu tento fazer as coisas de maneira prática, no sentido de poder também otimizar o meu tempo, né? Acho que assim... Os homens são assim mesmo. Os homens, eles conseguem fazer as coisas assim, de forma mais prática que algumas mulheres. Às vezes as mulheres não são tão como que eu diria, dessa forma organizada que os homens, porque eles são racionais, então eles falam, tal hora faz tal coisa. Tal. Mas em compensação também, se for pra gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo, aí esquece. Porque não vai sair nenhum e nem outro. Mas... Se você for passar roupa e atender o telefone, é perigoso você atender o pé. É mais ou menos isso. Então, por isso que assim, eu tenho que me organizar assim, de uma maneira de agenda, né? Tanto que eu tenho algumas agendas que eu coloquei em casa justamente para me facilitar. Então eu sigo aquilo ali como uma bula de remédio, como uma receita de bolo, porque senão eu não consigo. Então, se alguma coisa também foge daquele escopo, isso já quebra todo o meu dia também, né? Então as coisas têm que funcionar, é como uma engrenagem. E como eu sou da área de exatas, mais ainda, porque a gente pensa de maneira lógica. É verdade. Mas você já treina seus filhos, né? Por exemplo, você falou que levanta cedo para arrumar o café das crianças, mas o filho já tem 12 anos, ele já pode também ser treinado, né? Isso. Hoje eu já delego várias tarefas para eles, né? Igual assim, a única coisa que eu ainda não deixo eles fazerem em casa, evito, né, até por questão de segurança, é mexer com coisas elétricas, com fogão, mas assim, pequenas tarefas do dia a dia, igual eles têm algumas regrinhas, e que eu coloco para eles lá, igual a gente tem mais uma filha, que é uma cachorrinha, que é o xodó deles. Ainda tem a cachorrinha. Essa história, a história dessa cachorrinha tem uma história à parte. Sim. Mas assim, então tem as regras, eles têm que passear com essa cachorrinha 2 vezes por dia, cuidar da higiene dela, tem que arrumar a cama, arrumar o quarto,
Uma vez por semana cada um faz uma limpeza da casa. Tem umas coisinhas ali e tudo isso também, assim, é claro que tem os bônus. Sim. Que eles também têm uma mesada mensal, só que essa mesada ela é condicionada à execução das tarefas, né? Porque falou, se não fizer, tudo bem, vai refletir na mesada. E tem que ter boas notas, tem uma série de coisas que é condicionada e também que gera bônus, né? Passeio, viagens, na medida do possível, né? Então a gente... É uma empresa, é uma empresa. Então, né? tem que funcionar justamente porque, assim, eu falo o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo aqui, que eu estou ensinando para vocês, isso para mim é irrelevante. Isso é para a vida de vocês, porque tudo na vida exige disciplina. Exige dedicação, exige tudo que você... Porque uma coisa é eu falar para eles, faz isso. E eles não fazem em casa, beleza, não vai ter problema nenhum. No máximo vai perder um valor na mesada. Agora imagina na vida profissional deles, deixar de fazer algo, ou fazer algo errado. O preço é muito caro a pagar. Então eu tento mostrar para eles de uma maneira lúdica, né, as coisas que eles estão fazendo em casa, mas preparando eles para a vida. Sim. Porque eu tive que aprender as coisas de uma maneira muito mais cruel. Porque eu aprendi assim, né? Como eu não tive um pai presente na minha vida, com a separação dos meus pais, eu tive que ir eu passei a ser provedor muito cedo. Com 8 anos de idade, eu saía para vender picolé, carregar verdura na feira, engraxar sapato, até trabalhar na roça, que era no interior. O que sobra são esses trabalhos mais braçais. E então eu tive que aprender da forma mais difícil. Tudo foi assim, e de certa forma já provei em casa, né? E meus filhos, né, são privilegiados, porque hoje eles não precisam preocupar com isso. Então eu tento mostrar para eles de alguma forma essa questão, dando pequenas responsabilidades para eles, para que eles possam crescer e ter esse entendimento. Porque hoje a gente vive uma geração que muitas vezes os pais dão tudo para os filhos e os filhos se perdem. E o pai fala assim, eu dou tudo para o meu filho. Não dá. Porque o principal hoje é você dar, capacitar o filho para que ele tenha entendimento que ele não vai poder ter tudo da forma como ele gostaria de ter. E que o amor que ele recebe dos pais é muito mais importante do que um celular, do que uma viagem, que é um passeio. Às vezes uma conversa, assim, no sentido de educar eles, de mostrar, assim, que existem dificuldades para eles terem aquilo, que existe por trás daquilo que está recebendo, existe um tempo que você dedicou de trabalho, às vezes de abrir mão de certas coisas para eles poderem se beneficiarem. Então, muitas vezes os filhos se perdem por conta disso, porque às vezes o pai dá tudo, mas não explica como foi adquirido aquilo. E às vezes não, naquele momento que ele recebia tudo, aí fala, hoje eu não posso. Meu pai não me ama, meu pai não gosta. Então a gente vê essa situação também. Verdade. Tá muito boa a nossa conversa, viu? Eu tenho certeza que vai fazer sucesso essa conversa aqui, porque não é comum um pai integral como você é. Não é comum, né? É uma coisa assim, quase que rara ainda nos nossos dias. E você é uma analista de sistemas. Você ajuda seus filhos, eu tenho certeza, nas tarefas e tudo. E você percebe seus filhos mais interessados com exatas ou com humanas? Bom, é uma boa pergunta. Assim, eu vejo o Matheus, por exemplo, ele tem muita dificuldade com a parte de ciências, sim, mas com muita facilidade na área de exatas. Tá. E principalmente as notas dele reflete bem isso, né? A Manuzinha, eu já vejo ela um pouco mais... ela tem o senso analítico, né? Mas eu creio que ela vai mais pro lado de humanas. Sim. Mas assim, a escolha vai ser deles, né? O que eles... no tempo certo, e também, assim, uma ocasião a gente estava em viagem, né? No aeroporto. Aí o Matheus, pequenininho lá, virou pra mãe dele e falou assim, mamãe, eu quero ser jogador de futebol e médico. Aí a Kátia perguntou, mas você quer ser jogador de futebol e médico por quê?
Falar, porque o jogador de futebol é meu sonho. E ser médico, porque se algum jogador machucar, eu vou poder ajudar eles ali na hora. Aí a Kátia ficou achando muito bom aquilo ali, né? Aí ela pegou e emendou a pergunta: e pastor, você não quer ser, não? Porque eu acho que era um dos sonhos dela, né? Acho que ela é o desejo dela que eu fosse até um pastor, né? Mas eu falei pra ela: Kátia, a gente serve a Deus, independente da posição que a gente está. Eu acho que a gente é usada, assim como você é usada, de várias maneiras, né? E eu tenho certeza que na minha profissão, no meu dia a dia, o testemunho, as atitudes, elas falam por si só e converte as pessoas. Não precisa ser um pastor no púlpito. Você está aqui hoje porque você é observado e as pessoas têm visto a sua conduta diferente. Então, realmente, hoje a gente tem muito essa visão que você está falando. Você não precisa de ser um teólogo, um pastor para você fazer diferença. Onde você está, você faz diferença. Justamente, eu sempre tive isso como premissa. E vendo a fala do Mateus, né, achei muito inteligente da parte dele, né, e também, assim, na idade dele, ele ter esse posicionamento é muito, muito bacana. É claro que a gente procura fazer com que os filhos se sintam bem, igual toda semana eu atravesso a cidade para levar ele para o futebol. Ele joga futebol 2 vezes na semana, numa escolinha ali perto. É integral mesmo, né? Leva para o futebol também. Ainda tem os campeonatos no final de semana. Ainda não, mas de repente pode ser eu posso colocar na minha lista de tarefas ali de aprendizado. Enquanto ele joga futebol, brincadeira, eu sei que você pode ler livros, você pode adiantar seu trabalho no computador. Muitas vezes ele. Só para não perder. Não, mas é bem isso, que o que a senhora disse é verdade. Muitas vezes ele está jogando futebol ali, o telefone está trabalhando, às vezes estou fazendo algum trabalho ali, mas a gente não para. E a Manuzinha, né, ela fala, eu quero ser cantora, e de fato ela tem uma voz muito bonita, uma voz grave. Aí eu falei, até comprometi com ela, nesse segundo semestre eu vou investir em você, numa aula de música, para você ver, assim, tudo eu faço sem pressão. Eu falo assim, primeiro seja um hobby, se de repente aquilo vislumbrar, né, uma possibilidade para ela de querer buscar algo mais, é claro que eu vou incentivar, porque eu falo que assim, eu nunca fui incentivado, né, lá pelos meus pais, né, para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu ia sozinho e às vezes você só via, não, isso não vai dar certo, isso é ruim, é bobagem, não precisa disso. E eu senti falta disso, das pessoas me incentivarem, de me apoiarem, né? Então, os meus filhos, para mim, é uma preciosidade. Então, eu vou incentivar eles, não vou forçar nada. Falar, você não precisa... E muitas vezes o pai, não, meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico. A escolha tem que ser deles, tem que partir deles. Aí assim a gente entra com incentivo, né? Eu digo assim, que o pai-trocinador, sou um pai-trocinador. Né? Da gente ajudar eles no sonho deles, né? Até porque você tem que escolher uma profissão com 17 anos, não é fácil você tomar uma escolha certa. Então, se a gente percebe que às vezes está fazendo a escolha errada, a gente vai ali dar um pitaco, mas se vê que tem coração, tá tudo ali de acordo, a gente tem que dar aquele empurrãozinho para eles seguir em frente e dar segurança para eles na tomada de decisão. Porque hoje, cada vez mais, né, as crianças, né, estão tendo que amadurecer mais rápido, tomar decisões mais rápido, porque você pega... com 16, 17 anos, você vai ter que decidir uma faculdade que você vai fazer. O meu filho mesmo, se quer ser jogador de futebol, com 12, 13 anos, já tá velho para tomar uma decisão. Porque cada vez mais cedo a garotada tá sendo convidada a assinar contrato, a tomar decisões, e é uma escolha muito puxada. Então, e hoje com o advento da tecnologia, internet, cada vez mais cedo as pessoas vão tendo que fazer escolhas. Isso, é verdade. Você se vê como um pai vencedor? Eu
Me vejo, sim, como um vencedor, porque eu falo que, assim, é, meu início, né, com a separação dos meus pais, eu sempre falava, eu não quero ser igual ao meu pai. Uhum. Quero ser um pai presente na vida dos meus filhos. Sim, Eu falava também, eu não quero ser pai solteiro, sim. quero ter uma família. Deus me deu essa família, né? E eu pude usufruir desse casamento, da minha família. E hoje, assim, né? Mesmo eu tendo essa vivência, né, de ser pai em tempo integral, eu não me sinto sozinho Sim. nessa jornada. Até porque, assim, a minha família, minha mãe, minhas irmãs, né, moram no interior, elas não me ajudam tanto. Mas, assim, eu tive e tenho muito apoio da família da Kátia, né? No sentido a mãe dela, antes dela falecer, que cuidou das crianças desde quando eles nasceram. Aí depois, quando ela faleceu, né? As irmãs que também me apoiam, tanto que uma da tia dos meninos, ela cuida das crianças no período da tarde para eu trabalhar. Uhum. E a outra irmã dela, a mais nova, também sempre me ajuda. Ela leva as crianças para a célula. Então, de certa forma, assim, eu me sinto vencedor e acolhido, né, Sim. por várias pessoas. Uhum. Porque sozinho, eu acho que a gente não consegue nada. Certo. Uhum. E eu sou muito grato, né? Você acha que o fato de você estar na igreja também fez uma diferença? Com certeza. Eu acho que assim, a igreja ela mudou a minha visão das coisas. Ela me possibilitou a ser mais sensível, né, em relação a amar as pessoas, entendeu? Sim. Independente de divergência, independente de circunstância, né? Então a gente fica mais aquebrantado e mais humilde, né, no sentido de reconhecer a nossa fragilidade, de não ter vergonha, às vezes, de pedir apoio. Certo. E nós estamos chegando no fim da nossa conversa. O que você deixaria assim, para os pais? Bom, acho que o recado principal assim, que eu deixo para os pais é assim, ó, nunca deixe de amar seus filhos, né? E assim, cuide deles assim como verdadeiras joias, porque de fato eles são. E para os maridos, né, ame suas esposas, porque a gente nunca sabe em qual momento quanto tempo a gente ainda vai ter com elas. Eu digo isso por mim, porque assim, eu imaginava uma vida inteira, né, com a minha esposa, de envelhecer junto, e só que ela cumpriu a missão dela, e eu fiquei. Uhum. E assim, os nossos filhos, porque assim, é o legado, né, que a gente tem. Então acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar, nesse ame suas esposas. Seja pai de seus filhos, porque eu acho que isso aí ele reflete muito, né, no que os nossos filhos vão ser, e principalmente, né, porque ser pai é um presente de Deus, porque a minha esposa ela era estéril e eu fui abençoado com 2 filhos. Eu não imaginava que eu pudesse ser pai em razão da circunstância. Sim. E eu sempre falava, eu não quero ser pai solteiro, só para pagar uma pensão, ver o filho com hora marcada e de vez em quando. Eu sei que em alguns momentos, por questões profissionais, eu perdi alguns momentos com os meus filhos, né? Igual quando o Matheus falou, né? Falou pela primeira vez, né? Eu estava viajando. Quando ele começou a andar pela primeira vez, eu estava viajando. Mas eu pude, por exemplo, ver a Manuzinha falar pela primeira vez. Sim. Então, assim, são coisas preciosas, né? Pude estar presente em vários momentos de conquista deles, né? E não tem preço. Quando você pega aquela criança ali a mão ali pela primeira vez, você olha assim. Eu me emocionei muito. Falei, caramba, É minha obra-prima. É a melhor parte de mim, vamos dizer assim. Muito bom. E vendo eles hoje, igual assim, às vezes eu entro lá no quarto, vejo eles deitados, dormindo lá, falo, meu Deus, olha o tamanho que tá esses meninos. E assim, eu tenho um pequeno medo, né? Falo, caramba, meus filhos têm que dar certo. Não, eles vão dar certo, sim.
Porque assim, a gente fica naquela dúvida, né? Caramba, será que eu tô fazendo o melhor? Uhum. Tanto que eu tinha, às vezes a Kátia falava pra mim que eu era meio general, porque eu era muito rigoroso com a disciplina, tudo. E aí quando eu fui fazer o curso de educação de filhos lá na igreja, a minha maior alegria foi saber que eu tava fazendo a coisa certa. Uhum. Porque assim, talvez eu tava errando na dose, Uhum. na questão da disciplina, né? Em alguns casos, em razão adequar pela idade deles, né, assim, a dosagem, mas assim, a minha alegria foi ver que eu estava no caminho certo. Que bom. E assim, eu acho que também assim, um outro recado que eu deixaria, além disso, né, eduque os filhos num ambiente cristão. Nos caminhos de Deus. Justamente, porque isso também faz toda a diferença. Ah. Porque hoje eu fico olhando assim, lá no condomínio onde eu moro mesmo, lá assim, algumas crianças assim, na mesma faixa de idade dos meus filhos, assim, você vê coisas horrorosas que eles falam. Coisas assim que... E tudo é espelho do que eles estão vendo, né? Seja pelas mídias, seja o exemplo que os pais dão. Sim. Eu sei que eu não sou perfeito, mas assim, eu tento fazer o melhor na vida deles, né? Que eles tenham um ambiente saudável, que eles cresçam em segurança e que se sintam seguros. Que bom, então que cada pai possa dar o seu melhor. E foi muito bom a nossa conversa, ele, muito, muito mesmo. Eu acho que foi toda muito proveitosa e que Deus possa te abençoar. Amém. Muito, que você possa ver seus filhos crescendo, se tornando adultos, se formando, casando, que você possa ver o filho dos filhos. Esse é meu desejo. Seus filhos, né? Se tornar avô um dia também, porque é muito bom ver a geração e ver que deu certo. Não, com certeza. Que Deus te abençoe muito mesmo, foi muito bom, viu? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder contar um pouquinho dessa minha história, né? Sim. Na verdade, assim, essa história eu sou só coadjuvante. Eu acho que quem tem escrito a minha história é Deus. Ele tem tido um cuidado muito grande com a minha vida. Eu vejo isso, a mão dele sobre a minha vida. E seja através de pessoas que passaram na minha vida, principalmente a Kátia, né? Como esposa, como companheira, ela me ensinou muito sobre o viver, né? Sobre fé e sobre tudo, né? O que eu sou hoje, eu devo uma boa parte, assim, aos ensinamentos dela. Me fez eu ter mais intimidade com Deus. Sim. Então eu agradeço também por essa oportunidade, né, de colocar isso. E se eu fosse contar mais história que a gente levaria o dia todo, né? E que bom eu pude dar um pouco, né, desse testemunho, né? E agradeço muito por essa oportunidade. Também agradeço o Anderson, né, que foi a pessoa responsável, né, de estar aqui. E foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Bom. Muito obrigada a você também que está aí conosco participando e deixando o seu like, deixando o seu comentário. Um abraço para você.